Convido a igreja para que abra Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15. Abra, por gentileza, irmãos, amigos, visitantes, em 1 Coríntios, capítulo 15. Verso de número 25. 1 Coríntios, capítulo 15, confirmando o verso aqui, verso 20 e 21. 1 Coríntios 15, verso 20 e verso 21, 2 versículos. Se a igreja localizou, basta ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Cristo as primícias dos que dormem, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Vamos ler juntos? Mas de fato Cristo veio a ressurreição dos mortos. A igreja pode tomar assento, fiquemos em espírito de oração. Convido para esta oração neste momento o presbítero Ulisses Rodrigues de Assis. Oração por iluminação. Querido Deus, Pai de amor, muitas graças, Senhor. Mais uma vez te damos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede, ó Deus, de estarmos aqui reunidos, Senhor, em culto a Ti, Senhor, para Te louvar, Te adorar, Te exaltar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e para receber de Ti o alimento necessário, Senhor, que vem de Ti através da Tua mensagem. Para tanto, Senhor, suplicamos, ó Deus, a Tua iluminação neste momento, que o reverendo Carlos Alberto seja um instrumento nas Tuas mãos, para nos trazer a mensagem que tanto necessitamos, Senhor, para as nossas vidas. E a nossa súplica, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. E vencemos essa semana, a semana da Paixão de Cristo. E nós temos aqui, então, na Semana da Paixão de Cristo, nós verificamos num relato poético, os últimos dias de Cristo na Terra. Desde domingo passado até este domingo, nós faremos a verificação dos últimos dias de Cristo na Terra, num relato poético. Vivenciamos, então, a Semana da Paixão de Cristo. Primeiro nós temos o domingo passado, que simbolizou o domingo de Ramos. Domingo de Ramos foi o domingo onde o grande rei, enviado por Deus Pai, veio à terra, veio a Jerusalém, entrou em Jerusalém, humilde, montado no jumentinho, cria de uma jumenta. Jesus então entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. E o povo, então, maravilhado com o rei que ali entrava em Jerusalém, grita: Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor, em nome de Deus. Jesus entra em Jerusalém, e o povo, então, maravilhado, entrega suas vestes ao chão, coloca suas vestes ao chão, e então levanta as palmas, os ramos de árvore, homenageando a autoridade de Cristo, que eles reconhecem como o rei que veio enviado por Deus. Na segunda-feira, então, da Semana da Paixão, Jesus, indignado, entra no templo. E Jesus, indignado, entrando no templo, derruba mesas, porque verifica que o homem fez da casa de Deus casa de comércio. Então, o indignado Jesus expulsa do templo quem fez daquele lugar uma casa de enganação. Pois o homem fez da casa de Deus um lugar de vendas,
um lugar de comércio. Jesus é o indignado, que derruba mesas, que afronta as autoridades ali judaicas para mostrar que a casa do pai dele não é casa de comércio, mas a casa do pai dele é casa de oração. Diz Jesus: a casa de meu pai é casa de oração. Passa-se a segunda-feira e vendo aqui os principais momentos da semana, porque muita coisa aconteceu com Cristo na Semana da Paixão, mas fazendo um resumo, na terça-feira Jesus então, ele ensina um sermão. Esse sermão é conhecido como sermão escatológico, porque é um sermão que fala das coisas do fim. No sermão escatológico ensinado na terça-feira, Jesus fala sobre a destruição do templo. Mas não fala somente sobre isso, ele fala também da vinda do Filho do Homem. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando da parousia que haveria de ocorrer na segunda vinda do Senhor Jesus. E ele diz para os seus discípulos da seguinte forma: muitos virão dizendo que é ele. Vede, que ninguém vos engane, dizendo que sou eu. E ele diz mais: ouvirão, em Mateus 24, ouvirão falar de guerras, ou de rumores de guerra. Ouvirão falar de nação contra nação. Haverá fome e haverá terremotos, diz o Senhor Jesus. E ele coloca: olha, tudo isto é o princípio das dores, é o início, é o princípio das dores, mas ainda não seria o momento dele retornar. Por isso o sermão é escatológico, porque fala das coisas do fim, do tempo do fim. Ele diz mais, diz que a maldade, a perversidade, a iniquidade no ser humano aumentaria a tal ponto que o amor se esfriaria. E nós já observamos que o amor realmente está esfriando na humanidade. Mas ele continua dizendo no seu sermão, ele fala aos discípulos e ao povo: aquele que perseverar até o fim de Jesus será salvo. Na quarta-feira, Judas é contratado por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes vai ao encontro dos sacerdotes para trair ao Senhor Jesus. Ele, Judas, que era discípulo de Jesus. E contratado então para ganhar 30 moedas de prata, ele então trai ao Senhor Jesus. Na mesma quarta-feira, uma mulher sem nome e sem fama, como devem ser os servos do Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. É Jesus que tem que aparecer. Uma mulher sem nome e sem fama, ela se aproxima do Mestre e ela unge a cabeça de Jesus Cristo com um perfume caríssimo em um recipiente de um vaso de alabastro. Judas Iscariotes, que vai trair Jesus por 30 moedas de prata, termina com oral voz angelicais seus dias esquecidos na lama, como deve ser. Mas a anônima que ungiu Jesus, sua cabeça, derramando sobre sua cabeça perfume caríssimo, a anônima entra na história para nunca mais sair, a anônima. Na quinta-feira, Jesus Cristo, na Semana da Paixão, ele celebra a Páscoa. E ali ele vai mudar todo o sentido da Páscoa dos judeus, que é a Páscoa que visa o pensamento na libertação que Deus promoveu ao povo de Israel no Egito. Mas Jesus pega a Páscoa dos judeus e a transforma totalmente, ali criando, instituindo um sacramento dele, Jesus, para a sua igreja, que é a ceia do Senhor. Então ele fala para os discípulos que ali a ceia, a Páscoa, deveria ser tomada no cenáculo. Cenáculo, a palavra cenáculo no latim, cena, significa jantar ou cear. Cenáculo significa uma sala de refeições. Então Cristo fala que no cenáculo, numa sala de refeições, onde a primeira palavra cena significa no latim jantar, ceiar, comer, eles deveriam fazer então uma refeição que passa a ser conhecida como a ceia do Senhor. Mas antes da refeição, Cristo diz para os seus discípulos: um de vós me trairá. Jesus é Deus e Jesus sabia que Judas iria traí-lo.
O mestre realiza então a ceia do Senhor, e a partir daquele momento não mais Páscoa, lembrando a libertação que Deus deu ao povo para sair do Egito, onde estava por 430 anos, libertação física, mas agora Cristo institui a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, que onde o elemento pão simboliza o seu corpo, que seria crucificado, e ele fala: tomai e comei, isto é meu corpo. E aonde o vinho, que simboliza o seu sangue derramado, ele diz para os seus discípulos: bebei, bebei dele todos, porque o vinho simbolizaria o sangue dele que haveria de ser derramado. E mais do que uma libertação física, que foi a Páscoa dos judeus, Jesus Cristo, ao instituir a ceia do Senhor, ele nos dá uma libertação espiritual, porque na ceia do Senhor, ao tomarmos a ceia do Senhor, é porque nós temos plena consciência que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor de todos nós. E se lá ele morreu, nós temos a esperança que, como ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Portanto, o pecado não mais nos prende e nem nos escraviza, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário nos libertou, amados, do pecado e nos deu vida eterna para vivermos com Deus. Também na quinta-feira, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E da mesma forma que ele entra em Jerusalém no domingo de Ramos, mostrando humildade, o rei mostra humildade. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, Jesus continua demonstrando que o Filho de Deus veio para nos mostrar que o servo de Deus, o Filho de Deus, tem que ser homem, mulher, varão e varoa humilde, porque ele lava os pés de todos os seus discípulos. Jesus também conforta seus discípulos em João 14, e quem não se lembra de João 14, verso 1, quando ele diz assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quinta-feira, Jesus Cristo conforta o coração dos seus discípulos, e ele fala: na casa do meu Pai, eu preparo-vos-ei moradas, para que vocês possam estar comigo. Todos nós, um dia, estaremos no reino dos céus com Jesus, numa morada que ele preparou para cada um de nós. João 14 nos fala sobre isso. Não se turbe vosso coração, igreja, credes em Deus, diz Jesus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Jesus também na quinta-feira roga por seus discípulos, e pede lá em João 17, pelos discípulos que estavam ali perante a ele, mas pede também pelos discípulos que ao longo dos séculos Deus levantaria, e aí nós que estamos aqui, estamos incluídos, porque ao longo dos séculos foram levantados homens e mulheres para servir a Jesus, e hoje em 2019, ano que nós estamos vivenciando neste momento, nós sabemos que nós também estamos incluídos na oração de João 17, quando Jesus rogou por seus discípulos e por aqueles que haveriam de vir também e que seriam seus, dado por Deus. Jesus roga a Deus por seus discípulos. Jesus se angustia no Getsêmani: Pai, afaste de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus era obediente ao Pai, e obedecendo ao Pai, Jesus vai para o Calvário. Jesus lá também na quinta-feira é traído por Judas Iscariotes, aquele que se vendeu por 30 moedas de prata. Ele então o beija, Jesus é reconhecido, Jesus então ali traído por Judas na sexta-feira é preso e levado para a autoridade romana na Palestina, que era Pôncio Pilatos. E ali Pôncio Pilatos, de todas as maneiras, tentou se desvencilhar de Jesus Cristo, no sentido que ele sabia que ele era inocente e queria dar a ele liberdade, mas não deu, porque os sacerdotes judeus deixaram bem claro para ele que Jesus era aquele que se dizia rei, e como ele libertaria alguém que se diz rei, rei dos judeus, em plena afronta ao imperador legítimo daquela época, que era César, imperador de Pôncio Pilatos. Pilatos, com receio de perder o cargo que tinha, ele sucumbe à palavra daqueles homens. Nem mesmo a sua mulher dizendo para Pilatos: sonhei com este homem, olha, deixai ele ir. Nem com a palavra de sua mulher, Pilatos obedece e segue. Pilatos tinha condição de dar um indulto, de libertar um preso. E ali tinha Barrabás, um criminoso, e ali tinha Jesus.
E ele então passa para a multidão a decisão: quem vocês escolhem, Barrabás ou Jesus? E o povo que ali estava grita Barrabás, para a libertação de Barrabás. Jesus então é crucificado. E a crucificação é algo, era e é a pior tortura inventada por esse ser humano iníquo, perverso, onde o amor se esfriou. Na tortura da cruz foram colocados cravos, pregos nas mãos de Jesus, esquerda, direita e nos seus pés também. Levantado na cruz, o corpo dele ficou preso pelos pregos. Uma tortura que asfixiava, e cada vez que Jesus Cristo tentava respirar, tentava puxar ar para os seus pulmões, o ato dele puxar o ar, depois de horas naquela cruz, com os pregos sustentando o seu corpo, dilacerando o seu corpo, doía em Jesus até mesmo o ato de respirar. Tortura aguda inventada pelo homem, onde o amor se esfriou. Jesus morre na cruz, mas antes de morrer disse 7 palavras, mas prefiro ficar com a última palavra, ou uma das últimas palavras, quando ele fala olhando para as pessoas que estavam ali, para as pessoas que pediram para libertar Barrabás e que estavam vendo a sua tortura. Ele olha tanto para os romanos, como para aquelas pessoas, e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às 3 da tarde daquela sexta-feira, conhecida como a sexta-feira da paixão de Cristo, o Senhor entrega seu espírito ao Pai, ao seu Pai. No sábado, Jesus sepultado está, na cova, na sepultura de José de Arimateia, que junto com Nicodemos agora não se esconde mais, como se escondeu antes, no primeiro momento que ele conhece a Jesus. Nicodemos agora não se esconde mais, e caminhando com José de Arimateia, requer ao governador, a Pilatos, o corpo do mestre, que é dado a ele. E José de Arimateia, então, coloca o corpo no sepulcro que era dele, ou da sua família. No sábado, sepultado, o mestre permaneceu, guardado o seu corpo pelos soldados romanos. No domingo, como o de hoje, onde chegamos mais cedo para o culto desta manhã, domingo da ressurreição, Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscita dos mortos. E ele anda pela terra durante 40 dias, e aparece durante 40 dias aos seus discípulos, e aparece a multidões, e aparece a outras pessoas. Durante 40 dias, o Cristo ressurreto aparece a muitas pessoas, provando que ele está vivo, que ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 21, que nós já lemos aqui agora há pouco, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre daqueles que dormiram. Ora, muitos já tinham ressuscitado, no Velho Testamento ou no Novo. Jesus mesmo já tinha ressuscitado o filho da viúva da cidade de Naim, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, a menina de 12 anos de idade. Jesus já tinha ressuscitado o conselho da igreja, o grande amigo dele, Lázaro, já tinha sido ressuscitado por ele. Mas nenhum desses ressuscitou no sentido que ele ressuscitou. Porque essas pessoas que ele ressuscitou vieram à vida física novamente e depois morreram novamente. Mas aqui Paulo fala aos crentes de Corinto: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele Cristo ressurreto, a primícia, o primeiro dentre daqueles que dormiram. Ou seja, dentre todos aqueles em Cristo morrem, e aí a Bíblia fala dormir, ele é o primeiro. E se ele, Cristo, ressuscitou, irmão e irmã, quando nós partimos desta terra e Cristo retornar na parousia, segunda vinda, nós, igreja, também ressuscitaremos. A Bíblia diz que, visto que a morte veio por meio de um só homem, veio por Adão, porque no verso 22, 1 Coríntios 15, você vai ver a menção a Adão. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, porque por meio de Adão entrou o pecado na história da humanidade. Por meio de Adão e Eva, sua mulher, entrou o pecado na história da humanidade. E entrando o pecado, entrou a morte na história da humanidade. Deus não criou o homem para morrer.
Deus não criou o homem e a mulher para ficarem doentes. A doença, a morte adentro na história da humanidade no momento do pecado original, de Adão e Eva, desobediência. Mas visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus é Ele. Os acontecimentos mais importantes na história foram a morte e a ressurreição de Cristo. Esse era o tema das pregações dos apóstolos. Quando os apóstolos pregavam, Paulo, João, Pedro, eles pregavam sempre sobre esse tema: morte, crucificação de Jesus e ressurreição de Jesus. Era o tema da pregação dos apóstolos. Separada a ressurreição da morte de Cristo, seria, irmãos, uma derrota, uma tragédia para o cristianismo, nossa religião. O Novo Testamento, então, se nós chegarmos à ressurreição da morte, ou seja, Cristo morre, mas não ressuscita, o Novo Testamento seria, então, um mito, uma fábula, um mito. O cristianismo, nossa religião, seria uma fábula, porque teríamos a morte do Mestre, mas não teríamos a sua ressurreição. Certamente, então, por isso, Satanás tentou de todas as formas evitar a ressurreição ou anular na história da humanidade o entendimento que o Filho de Deus ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus foi profetizada muito antes, lá em Jó 19, verso 25, que o presbítero Zé Roberto leu na hora do primeiro texto bíblico de saudação à igreja. Jó 19, 25 nos traz à tona essa realidade, a realidade da ressurreição. Jesus também, em Mateus 16, 21, nos traz à tona a realidade da ressurreição. O Mestre haveria de ressuscitar no terceiro dia. Mas o que significa para nós a ressurreição dele, do Senhor Jesus? Primeira coisa, a ressurreição de Cristo prova para mim e para você que nós viveremos outra vez. Ou seja, passamos por essa vida aqui na terra, sabendo que um dia nós viveremos outra vez, porque ressuscitaremos. A morte é a grande interrogação da raça humana, não é, Luiz Ferreira? Cantaste muito bem agora, louvaste a Deus muito bem agora, nesse solo maravilhoso. Deus te abençoe, meu irmão. A morte é a grande interrogação da raça humana. A raça humana sempre se preocupou com a morte. Ela sempre perguntou o que existe depois da morte. Existirá alguma coisa depois da morte? O homem sempre se preocupou com isso. A morte determina o sentido da vida humana, porque todos nós sabemos que um dia nascemos. Numa data, num dia, um determinado horário, determinado ano, determinado mês, em uma determinada família ou não, sabemos disso, mas sabemos também que um dia, haverá um dia, um determinado horário, um determinado mês, um determinado ano, determinado por Deus, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado por Deus, em que nós haveremos de partir. Ainda que nós não gostemos de pensar nisso, não gostamos de pensar que um dia iremos partir, gostamos, na verdade, de celebrar o nosso aniversário, porque lembra que nós nascemos, estamos nessa terra e Deus nos dá mais um ano de vida, mas a grande verdade é que o crente maduro, ele tem que sim pensar na morte também, porque ela é real e porque ela um dia irá acontecer. E temos que pensar na morte porque nós temos que entender, amado, para onde nós vamos. Porque você tem que ter certeza para onde você irá. E Jesus, através do cristianismo, Ele nos dá certeza. Ele nos mostra, amado, para onde nós vamos. Nós vamos para Deus. E Ele mostra mais ainda. Ele mostra que com a sua segunda vinda, chamada parousia, os crentes vivos serão transformados quando verem Cristo retornar. E os crentes que já morreram ao longo dos séculos e estão nos céus com Deus, suas almas, ressuscitarão, como Cristo ressuscitou, porque Ele é a primícia dos que dormem. A morte determina o sentido da vida humana. Se não há mais nada além da morte, se a vida termina, Carlos Stutt, na morte, aqui na terra, então nada que fazemos aqui, Carlos Stutt, meu amigo, seja bom ou ruim, faz sentido.
Se a nossa vida somente é essa, física, que nós temos aqui, tão curta ela é, 50, 40, 60, 70, 80, 90 anos, tão curta ela é. 90 anos é curta, pastor? É curta quando você compara ela com a eternidade. Ela é curta. A ressurreição de Cristo é a resposta surpreendente de que há uma esperança para os que morrem. Se Ele ressuscitou, eu posso ressuscitar também, porque eu pertenço a Ele. Ao voltar de entre os mortos, Ele não só demonstrou que há algo além da morte. Pensa nisso, irmão. Há algo além da morte. Existe algo além da morte. Existe um lugar onde nós, igreja, iremos após a nossa morte. Existe um lugar onde nós iremos, esse lugar estaremos diante de Deus, estaremos diante de Jesus, e nesse lugar não estaremos apenas descansando, não. Nesse lugar trabalharemos de dia e de noite, glorificando o nome do Senhor Jesus, o nome do Salvador. Junto com os anjos estaremos glorificando o nome do Senhor Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estaremos dando aleluia, porque não existe a palavra aleluia, isso no plural. Estaremos dando aleluia, porque a Bíblia diz que os santos nos céus, junto a Deus, dizem aleluia ao nome do Senhor. A ressurreição, irmão Eunice Costa, não só demonstra que há algo além da morte, como também que Cristo tem o controle da morte. Por isso que até no último segundo da vida de um homem ou de uma mulher, Jesus pode salvar. Ele tem um livro, ele que abriu o livro dos 7 selos, e é ele que escreve naquele livro. Jesus tem o poder sobre as nossas vidas. Temos a garantia do próprio Cristo, que com Ele, Jesus, viveremos eternamente. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, ainda que morra, diz Jesus, viverá, diz o Senhor. É João 11, verso 25 e 26. Então, o significado da ressurreição: viveremos outra vez. Significado da ressurreição: que teremos a presença de Jesus conosco. Não ter comunhão com esse Deus vivo hoje significa ter uma vida de medo, uma vida, Miriam Pereira, cheia de pavor, desânimo, tristeza. Uma vida, irmã Ivone, graças a Deus, estamos vendo a irmã com a sua irmã Lindalva aqui na igreja. Mais uma vez, depois de um momento atribulado, não é, Ivone? Que a irmã está passando, mas está aqui conosco nesta manhã. Aquele que não tem comunhão com Deus vivo tem medo, tem tristeza, tem desânimo, se sente derrotado e vê a vida dele e dela completamente sem sentido. Mas aquele que tem Jesus e que tem Deus tem uma vida que tem sentido, porque até nas lágrimas, a Bíblia ela diz que até as nossas lágrimas, o Senhor da glória, Ele enxuga as nossas lágrimas. Uma das maiores bênçãos da ressurreição de Jesus é nós podemos desfrutar da presença dEle. Ao ressuscitarmos, na ressurreição de Cristo, entendemos que a presença de Cristo está garantida sobre a vida da sua igreja. O Espírito Santo repousa na igreja. O Espírito Santo é Deus. Jesus disse que Ele estaria no Pai, e o Pai estaria nele, e nós estaremos neles através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, e se o Espírito Santo está em nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está em nós também. Mas isso para aquele que crê em Jesus. Temos um Deus vivo, um Deus que nós podemos nos relacionar, podemos conversar com Deus. Jesus nos dá a condição de falarmos com Deus. Quando pergunto para Ele como falar com Deus, ensina-nos a orar, Ele ensina a oração tão conhecida como Pai Nosso que estás nos céus. Ali Ele já começa dizendo: esse Pai que é meu, através de mim, passa a ser teu também. Por isso agora fale: Pai Nosso que estás nos céus. Temos um Deus vivo e presente com quem podemos nos relacionar. Temos um Deus vivo e presente que nos protege, que nos guarda, um Deus que nos guia
Deus Espírito Santo. A presença desse Deus é real em nós. Você sente o Espírito Santo em você? Porque a presença de Deus é real em nós. O Espírito Santo é Deus. Não temos um Deus morto, por isso nossa cruz não tem imagem. Porque ele esteve na cruz, mas ele venceu a cruz. O que seria a vitória de Satanás matando Jesus na cruz do Calvário foi a vitória de Deus, porque Jesus ressuscitou vencendo a morte. A presença dele é real, não temos um Deus morto, não estamos entregues à nossa própria sorte, não estamos, porque temos um Deus que tem controle sobre as nossas vidas. Quer saberes que é a ressurreição? A ressurreição é Cristo presente. A ressurreição é saber que você um dia novamente vai ressuscitar, ou que viveremos outra vez. E para terminar, a ressurreição é saber que a volta dele é certa, parousia. Porque sabemos que ressuscitou, podemos ter certeza que ele voltará para buscar a igreja dele, Maestro Edson. Sabemos que Jesus ressuscitou e ele ressuscita para buscar a igreja dele. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Com todos os defeitos, pecados, equívocos e falhas, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Jesus não deixou para os anjos a mensagem da anunciação do Evangelho. Jesus deixou para a igreja dele, que somos nós. Nós fomos chamados ao longo das nossas vidas por Deus, por Jesus. E ao sermos chamados, reconhecemos o chamado do Senhor e nos voltamos para o Senhor. E a partir desse momento, nós colocamos Deus acima de todas as coisas nas nossas vidas. Ressurreição de Cristo significa que a volta dele é certa, porque sabemos que ressuscitou, sabemos que um dia ele voltará para buscar a igreja dele. Daniel viu Jesus em visões. Daniel, homem de espírito excelente. Daniel viu Jesus como juiz e rei da terra, porque assim Jesus voltará na parousia. Jesus voltará como rei e juiz dessa terra. Abacuque mostra o rei medindo o novo reino, e mostra o rei medindo o reino e as montanhas se encurvando perante ao rei. O rei é Jesus. E toda a natureza, todo homem, toda a natureza, toda a terra vai se encurvar diante de Jesus, quando ele voltar. Ageu, o profeta, fala do abalo que todas as coisas sofrerão. Por isso João fala em Apocalipse: vi novo céu e nova terra, porque as primeiras coisas já passaram, e o mar já não existirá mais. Expliquei nessa sexta-feira da Paixão o que significa o mar já não existirá mais. É simbologia pura de João. João estava numa ilha, João estava preso, João estava em Pátimos, e o mar separava João dos seus amigos, separava João do povo de Deus. João estava enjaulado, estava preso. Então quando ele fala, o mar já não existirá mais, ele quer dizer, já não mais haverá separação, quando Cristo voltar na parousia. Mateus diz que Jesus é o noivo vindo para receber a sua noiva. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Adorne-se, igreja. Enfeite-se, igreja. Enfeite-se para receber o seu noivo. O seu noivo, nosso noivo, é Jesus. Então, que cada um de nós possamos nos adornar, nos enfeitar com vozes angelicais, com vestes santas, e não me refiro à roupagem que estamos usando agora, mas veste santa é um caráter santo, uma personalidade que busca a Deus, um homem e uma mulher que se dedica a buscar a Deus, um homem e uma mulher que se dedica a buscar a Deus e que reconhece as suas falhas e que diariamente se ajoelha diante desse Deus, pedindo perdão pelos seus erros e admitindo os seus pecados. Vestes santas é a que Davi vestia cada vez que ele se arrependia dos seus pecados de forma sincera ao coração de Deus. Em Lucas, o médico, Jesus é um nobre,
indo a um país distante e deixando os seus bens com seus servos. E não é verdade? Jesus vai para os céus, envia o Consolador e deixa com a igreja seus bens. A igreja tem que administrar os bens do Senhor, e o maior bem do Senhor é a salvação. Que a igreja fale e proclame esse bem para todas as pessoas. Em João, ele aparece dizendo: vou preparar-vos um lugar, diz o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, ele fala para esperarmos, Paulo fala para esperarmos o Filho de Deus vindo do céu. Ele diz: olha, a igreja será arrebatada e haverá um encontro nos ares com o Senhor Jesus. Tudo isso porque ele ressuscitou. O Apocalipse é dedicado ao ensino da parousia, da segunda vinda. Maranata, vem Jesus, vem sem demora, Senhor Jesus. Aguardamos a sua vinda, presbítero Zé Rita, aguardamos a vinda de Jesus. Não é possível a comemoração da Páscoa, nossa Páscoa, não dos judeus. Essa não existe mais. Mas a Páscoa que mostra um Cristo que dá o seu sangue, seu corpo, sua vida, por amor a nós, se nós não testemunharmos essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador e Senhor das nossas vidas, e que se alguém quer ter vida com Deus, se alguém quer estar com Deus no reino dos céus, aqui na terra, tem que o seu coração ser aberto pelo Espírito Santo para aceitar Jesus. Nesse dia da Páscoa, mais uma vez relembramos o mais belo e fascinante acontecimento da história. O Mestre ressuscitou. O Mestre está vivo, o Mestre é o Senhor, portanto proclamaremos juntos: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor por todos os séculos ou pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja que tem um Deus vivo e ressurreto em nossos corações. Jesus Cristo ressuscitou, passou por uma semana da paixão, de atribulações, mas ressuscitou por amor a cada um de nós. O que podemos fazer por esse Cristo? Vestirmos vestes santas, com um caráter santo, dedicado ao Senhor. Glória ao nome do Senhor.